Bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Nós estamos iniciando uma série sobre demurrage dentro do Foco no Comex e você é o nosso convidado hoje para trazer um pouquinho da sua experiência, né? Até foi muito bacana esse nosso encontro, porque eu estava participando de um outro evento, né? Um webinar, e aí você apareceu e falou assim, mas eu não tenho mais demurrage aqui graças à minha gestão. Falei, opa, vamos conversar com ele então, porque gestão é uma coisa que me interessa muito, que eu acho que a gente pode ter sempre bons ensinamentos sobre gestão. E aplicar a gestão no demurrage é algo que a gente já fala há muito tempo dentro do nosso escritório, né? Em casa. E então eu acho que o nosso papo vai ser muito bacana nesse sentido. Eu quero fazer uma rápida apresentação. O Átila, ele é proprietário da Unus Export, já está na área dentro da Unus há 31 anos, mas dentro do comércio exterior há muito mais tempo, né? Como consultor, dentro de importação e exportação. Queria que você fizesse uma breve apresentação sua, bem rapidinha, porque a gente já vai começar falando desse tema que é o demurrage e também como ele está inserido aí no nosso mercado hoje. Perfeito. Bom, primeiramente, né, muito obrigado pela oportunidade, né? Foi com grata surpresa que eu recebi o convite, né? Como você mesmo falou, né? O nosso contato surgiu aí da participação no webinar, né? Logo em seguida também me surpreendi que você me chamou e tal para falar do tema, né? Então vamos lá. Bom, eu sou Átila Feitosa, né? Criei a Unus em 1989, né? E de lá para cá a gente evoluiu bastante nesse aspecto da área do comércio exterior, né? Então, a gente começou só como despachante e tal, depois nós fomos crescendo e fazendo também a parte de abertura de mercado no exterior, fiz muito isso, né? E ao longo desses anos a gente tem tentado sempre apresentar para os nossos clientes, né? Agregar serviços, né? A nossa carteira. Então, assim, a gente se saiu muito bem até agora, eu acho, porque você ficar 31 anos no mercado, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Porque senão a gente já tinha se expurgado há muito tempo, né? Com certeza. Não gosto muito de falar da gente, né? Mas eu acho que a ONU teve seu relativo sucesso, a gente tem uma equipe bastante coesa, temos alguns funcionários que já começaram com a gente há muitos anos, então a equipe é bastante assim, bem profissional, né? Pessoas que já trabalham há muito tempo. Recentemente, há 1 ano e pouco, 2 anos no máximo, a gente trouxe uma pessoa muito experiente da área de logística, né? Ele trabalhou em grandes trades, agentes de carga, companhia aérea, companhia marítima. Então, assim, uma pessoa que agregou muito, né? Porque ele realmente trouxe muita experiência, né? Então, aí a gente está tentando agora mudar um pouco esse perfil, encampar um pouco mais, né? Nós não somos agentes de carga, vamos dizer assim, de fato, né? De direito, na verdade, mas de fato nós somos, acabamos sendo, né? Porque a gente aqui é um one-stop solution para os nossos clientes. Então, a gente costuma brincar, né? Você vem para a Unus, a única coisa que você tem que fazer é pagar, o resto a gente faz. Né? Então, seja importar, exportar, a gente faz isso daí, né? Então, é a nossa expertise e a gente procura exatamente deixar o cliente muito tranquilo nesse aspecto. Ou seja, trabalhando conosco, ele teria uma tranquilidade bastante, né, relativa e seguro, né? Sim, bacana, Átila. Obrigada mais uma vez pela tua presença com a gente aqui hoje. E eu queria já começar falando sobre um tema muito atual. Recentemente eu soube que houve alterações na legislação pertinente à Siscov-Serv, né? E eu queria te fazer uma pergunta a respeito do demurrage como parte integrante do frete. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essas novidades aí da Receita Federal com relação ao demurrage? Pronto, isso foi um ato COSIT 18, e esse ato, ele, vamos dizer assim, a Receita, né, acabou com um entendimento, eu acho isso extremamente questionável, eu acho que isso, vocês, a área de direito, eu acredito que isso realmente tenha que ser contestado, né? E tanto é que ela, nesse ato declaratório, ela exatamente coloca essa questão de que o demurrage
ele deveria ser parte do frete, né? Então, ou seja, o que é que isso implica? Depois de você ter feito o desembaraço, imagina aí, se então ele vai ser incorporado ao frete, isso vai significar o quê? Vai aumentar a minha base de cálculo dos impostos, eu tenho que recolher os impostos. Como é que funciona isso? Eu vou ter que recolher esses impostos também com juros, com multa, com correção? Ou seja, então eu acredito que isso aí vamos dizer assim, um campo muito fato para vocês da área de direito, porque isso tem que ser contestado. Isso é um absurdo, né? Na minha Até porque concepção. não se confunde frete com demurragem que tem um caráter indenizatório, né? Então, assim, inclusive a legislação ela prevê que a exigência é que seja pago frete e taxas, né? E aí sim você pode liberar a carga e o demurrage como sendo uma indenização por vamos dizer, por uma sobrestadia, né, do container, aí isso sim vai ser discutido, negociado, pago, independente da liberação do BL da carga, né? Sem dúvida. E não é só isso, né? Como é que você pode prever, né? Primeiro que você vai incorrer em demurrage, quanto tempo você vai incorrer em demurrage, ou seja, tem outras vertentes aí que você ainda tem que, né? E simplesmente aí a partir do momento então que você encerra isso, aí eu tenho que pegar esse valor e jogar na base de cálculo dos tributos que eu já recolhi. É um negócio Muito estranho mesmo, muito muito estranho. estranho. É que, na verdade, o demurrage, existem poucas entidades ou órgãos que se dedicam a se debruçar sobre o tema demurrage, né? E é pouco debatido sobre esse assunto. Então, acredito que até a falta de debate sobre o tema acaba gerando alguns conflitos, né? Alguns entendimentos equivocados a respeito do que se refere o demurrage, né? Com certeza. Átila, de fato é um tema muito interessante. Quem sabe a gente pode até pensar em trazer algum representante da Receita Federal para que a gente possa conversar mais aprofundadamente sobre esse ato da Receita Federal, não é? Ele já está em vigor, então. Já. Interessante Então, isso. Isso é um impacto muito grande, né? E desvirtuou completamente o que é demurrage e frete, né? Com certeza. Eu achei isso, sabe, tão surreal, né? Que como as coisas no Brasil, lamentavelmente, a gente sempre passa por essas coisas, principalmente considerando-se quando a gente envolve a área jurídica nessa história, né? Porque a gente tem muito embate, às vezes, com fiscais também, do ponto de vista da interpretação da lei, né? Sim. Eu costumo até dizer muito isso aqui para os meus clientes. Olha, a lei, ela é federal. Agora, cada fiscal interpreta do seu jeito. Então, como nós atuamos em várias aduanas no Brasil, a gente tem casos aqui que, né, se não fosse trágico, seria cômico, né? Mas que uma aduana entende de um jeito, eu estou tendo isso, eu já tenho recorrente o caso de uma importação de um produto, uma embalagem, né? Uma embalagem de um produto alimentício, e todas as embalagens, né? Os insumos para alimentos, eles não têm IPI, ok? Só que acontece, eles importam um moedor, né? Que é aquele moedorzinho de pimenta, de sal, né? Só que é uma embalagem. Só que tem fiscal que não quer aceitar aquilo como uma embalagem. Ele quer que se classifique como um moinho. E, na verdade, não é. Ele é um produto de embalagem. Ele vai virar um moinho 100% quando eu colocar a pimenta, o sal, né? Mas, por enquanto, ele é um Ele invólucro. vem vazio. Mas aí o que acontece? A gente já teve vários casos que eu tenho liberações, como é uma empresa que já importa isso recorrentemente, né? A gente já teve fiscais que liberam, não tem, a gente faz como é para fazer, como embalagem, sem recolher IPI, tudo direitinho, mas tem colega que não tem jeito, né? E essa semana mesmo nós fomos pegos com uma nova fiscal e ela disse que não adianta eu querer dizer que não é, porque ela disse que é. Aí, bom, aí a gente não tem o que fazer. Vai recorrer administrativamente, aquele negócio todo. São custos que vão, né? Aí onde eu vou falar hoje, Armazenagem.
Aí vou falar hoje o que acontece para a gente não pagar o demurrage nessas situações, né? Exatamente. Aliás, Átila, como é que você chegou nesse mundo de demurrage, né? E não só de demurrage, mas de comércio exterior em geral, porque eu vejo assim a história das pessoas, às vezes pelo histórico na família, às vezes por uma oportunidade, começou, né, numa empresa pequena, às vezes, né, em atividades de baixa complexidade e acaba ganhando gosto e seguindo na área. Como é que você chegou nessa área de comércio exterior? Na verdade, assim, eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender, né? Então, eu desde pequeno já tinha uma veia para isso, né? E rapidamente contar uma história engraçada, morei numa casa em Santo André, em São Paulo, que tinha um quintal enorme. E assim, então tinha fruta, tinha verdura, era uma casa muito grande. Só que eu sempre tive muita vontade de ganhar meu dinheiro. Então, como a gente mudava muito também, tinha um porão com uma caixa de madeira muito grande, eu levava aquilo para a calçada da minha casa, fazia aquilo uma banca, aí eu pegava limão, chuchu, alface, botava lá na frente e vendia. E as pessoas compravam, eu tinha 8 anos, 9 anos, sei lá, né? E as pessoas compravam mais por dó e por ver que eu tinha, né, aquela compulsão. Resumo, bom, então minha vida empreendedora já começou daí, né? E assim, eu já tinha vontade, e aí quando foi em 89, mais ou menos, começou aqui em Natal o boom das exportações de frutas, né? Hoje a gente exporta aqui, em média, de 300 a 500 contêineres por semana de fruta para a Europa. Que bacana. Só que naquela época era uma coisa extremamente romântica. Não existia container, né? Eram navios refrigerados. Então chegava um navio aqui que era uma geladeira. Então a gente enchia de pallet de fruta, né? Era mais melão, abacaxi, manga, uva. Então eram separados os porões de acordo com a temperatura de cada fruta, que cada fruta tem uma temperatura, e aquilo foi até finais dos anos 90. E quando virou os anos 2000, né, o container já era uma coisa que já começou a se consolidar. Né? Bom, resumo, acabou, né? Navio reefer e a gente virou para container. Então, a gente começou a aprender e a levar as pauladas com relação a isso. E aí começou a incomodar essa história do demurrage, né? Principalmente na importação. Na exportação, não, mas na importação começou a incomodar muito, porque a gente não tinha muito conhecimento e você sabe, né? Eu, como despachante aduaneiro também, sabe que a culpa sempre é do despachante, né? Por mais que você faça, né? Mas você sempre vai ser o culpado de tudo. Então, aquilo começou a trazer alguns constrangimentos, alguns prejuízos, né? Porque os clientes imputavam a responsabilidade para a gente, porque a maioria deles também não entendiam nada, né? Uhum. Então, pronto. Então, a gente começou primeiro, a ter um controle muito estrito, né? Em cima de tudo, né? De prazos, de free time, e aí daí a gente começou realmente a se estruturar para não sofrer tanto. E como é que foi esse desafio? Quais foram as ferramentas que vocês definiram para que esses controles fossem melhores? Porque o que eu vejo no dia a dia ainda, assim, eu digo que tem cliente que se emociona, né? Porque ele entra no mercado de comércio exterior e é um mercado muito pujante. Por mais que ele hoje, por exemplo, né, a gente sinta que exista uma baixa, até pelo dólar estar muito alto e tal, existem setores da economia que não param, né? Então, eu vejo algumas empresas que entram no comércio exterior e se emociona. E por que eu digo isso? Porque ele se emociona que começa a fechar muito embarque, né? Começa a fechar muito embarque e aí ele só quer vender frete, ele só quer vender embarque, ele só quer fazer a coisa girar e ele não para pensar em negociar prazo, negociar tabela de demurras, de free time, não é? E aí, quando ele vê, depois de um ano de milhares de embarques, vem a conta do demurrage, né? Que ele não parou para pensar, que ele não parou para controlar, que ele não pediu recibo de devolução de container, e aí a coisa vira uma bola de neve, e ele se vê, ganhou muito bem, só que se vê com dívidas milionárias de demurrage, né? E aí, pum, fale.
Então, assim, como é que você rapidamente identificou isso e, assim, quanto tempo levou? Claro, porque é um processo de aprendizado, né? Sem Mas quais dúvida. foram as ferramentas que você lançou mão para achar essa solução? Bom, primeiramente foi exatamente pensar nessa gestão, né? Porque o que acontecia? A gente começou, né? Nós começamos a aprender todos os mecanismos, né? E então assim, por exemplo, um ponto que as pessoas, quem não tem muita experiência, não tem noção. Você pede uma cotação de frete e vem lá, free time. Aí, free time de 3 a 5 dias, 7 dias, né? Tabela padrão, né? Normal. Então, assim, a gente começou a ver isso, né? Que aqui, por exemplo, a gente, como tinha muito perecível, né? Então, ele falou, mas 3, 5 dias para perecível não dá, até porque naquela época, eu para desembaraçar, eu demorava 10 dias, 12 dias, 15 dias. Então, eu já sabia que eu ia pagar demurrage, não tinha como ser diferente. Por quê? Quando a carga é seca, né? Que é exatamente esse hoje o nosso, vamos dizer assim, a nossa gestão, a gente controla tudo, né? A gente já na negociação do frete, eu não fecho com ninguém com menos de 20, 25 dias de free time, porque é Brasil. Então, você tem que ter isso em conta, né? Então, a gente começou a administrar o problema do free time. Primeira coisa, vamos correr atrás de melhorar isso. Segundo, as cargas secas, né? A gente tem aqui um controle muito estrito, né? Então, chegou, confirmou a entrada no armazém, né? Seja marítimo, aéreo, vamos, no aéreo não, né? Mas no marítimo, né? Vamos começar a controlar o free time, né? Então, se dá qualquer problema, a gente tem que ficar. Então, assim, a gente tem uma regra aqui, né? Todas as pessoas aqui no escritório sabem, faltando 3 dias para o free time, dependendo de como está a situação, nós já começamos a trabalhar a desova. Acabou, eu tenho que desovar. Eu tenho que entregar esse container. E como é que você faz? Você aluga um container? Você contrata um caminhão? Como é que você faz isso? Aqui nós temos uma peculiaridade, né? Assim, aqui em Natal, estou falando de Natal especificamente, né? Já não é o caso de Suape, não é o caso de Pecém, nem de Salvador, né? Nós já tivemos filial em Salvador, em Fortaleza, né? Como lá você tem EADs, né? Então é mais fácil você trabalhar essa questão até de custo, né? Mas aqui em Natal você só tem o porto público. Não existe EAD, não existe nada. Então, assim, a gente desova e realmente a gente coloca no armazém do porto. Não tem o que fazer, né? Entendi. Mas em compensação, a armazenagem é cobrada por períodos de 10 dias, né? Então, dá para você também administrar isso. Isso a gente administra também, né? Para não ficar indo para segundo período, terceiro período, né? Mas só que a carga refrigerada, como eu falei, a gente não tem como fazer isso, né? Porque aqui o porto não tem estrutura de câmara fria. Chegou a ter uma época e depois eles desligaram as câmaras e aí a gente ficou no sufoco. Mas aí depois teve uma época que a gente também conseguia, por exemplo, mercadorias que eram refrigeradas, mas que eram de anuência do mapa, aí a gente conseguia pedir fiel depositário. Então, a gente pedia para a Receita, a agricultura diferia, então eu começava a armazenar no próprio armazém do cliente, que ele tinha câmara fria. Senão Então assim, você via que estava chegando o período de encerramento do free time e você já desovava e liberava, não deixava aquilo... Na verdade, assim, esses casos do fiel depositário, a gente nem liberava às vezes. A gente ficava como fiel depositário aguardando a liberação. Mas, pelo menos, a gente encerrava, não deixava chegar no demurrage. Mas mesmo antes de fazer o desembaraço? Sim. Ou mesmo antes. Então, mesmo sem o desembaraço, você já conseguia fazer isso? Isso. Antigamente, a gente conseguia isso facilmente com a agricultura, com a Anvisa, né? Mas hoje já é bem mais complicado. Até porque também hoje está bem mais rápido e a gente às vezes nem precisa tanto disso, né? Sei. Mas naquela época a gente realmente usou desse artifício muitas vezes, né? Para que a gente realmente não caísse nisso. Até porque você que trabalha nessa área também sabe que tabela de demurrage para container dry é um e para container reefer é outro. É outro bem diferente, né? Outro 2, 3 vezes maior. Exatamente, é uma paulada muito mais segura. Não é brincadeira. Então, assim, a gente
trabalhou muito esse aspecto. Fizemos um trabalho conjunto também, porque nós temos vários agentes de carga que nós trabalhamos em conjunto, né? Para que a gente sempre tenha uma negociação extremamente favorável e que a gente consiga reverter isso para os clientes. Então, é muito importante para mim free time, né? E ter todo esse controle de não deixar de forma nenhuma o free time vencer, né? Então, quando a carga seca, tranquilo, a gente desova no porto, né? E quando às vezes também, mesmo sendo uma carga seca, sendo alimentícia, mas a gente também consegue pedir, dependendo da ocasião, a gente consegue ficar como fiel depositário também, né? Então, pelo menos a gente desova. E aí Essas acaba liberando e se desvinculando do demurrage, né? Liberando o container, né? A Sim, o gente liberando o libera container, diferente da carga. Isso. Bacana. E uma dúvida que eu tenho é qual é o ponto crucial dessa gestão? Porque você acha que é inevitável muitas vezes você incidir em demurrage? Existem situações que você perde o controle, você depende do seu cliente para. Porque assim, eu queria entender um pouco dessa dinâmica que você tem na sua logística, né? Porque o que a gente vê muito aqui no nosso ecossistema é as cargas que saem do porto no container de caminhão, na maioria das vezes, vai até a casa do importador, né? O armazém do importador, desova lá e volta vazio. Né? Então, pelo que eu entendi da sua logística, na verdade, você nem tira o container da zona primária. Não, sim. Quando é fiel depositário, sim. Sim, então você tira ele. Sim, sim. Porque como aqui não tem EAD, eu não tenho como mandar para uma zona secundária. Sim. A gente não tem zona secundária aqui, a não ser o próprio estabelecimento do importador, que se torna uma zona secundária. Né? Mas não necessariamente uma zona secundária alfandegada, né? Que a gente tem uma retroárea. A gente tem uma retroárea alfandegada aqui em Santos, por exemplo, né? Sim, sim, sim. Não é o nosso caso. Então, assim, nós temos a retroárea, que é o armazém do importador, que não é alfandegado, mas é autorizado pela Receita Federal, né? Tá. Então, até porque essas coisas alimentícias, tanto a empresa precisa ter autorização quando é de anuência do mapa, como também precisa ter autorização da Anvisa. Então, você peticiona para eles, é um pedido via sistema? Como é que é feito esse procedimento? Hoje, na verdade, né, a gente não é muito raro usar esse artifício, né? Mas hoje, com todas vamos dizer assim, as novas funções digitais, né? O peticionamento é eletrônico, sem dúvida nenhuma, né? Você não tem como fazer mais nada que não seja peticionamento eletrônico, né? Mas a gente teve, eu acho que foi antes até da pandemia, acho que em janeiro, a gente teve um caso desse daí que realmente a gente peticionou, né? E a Anvisa deferiu, que era um carregamento de vitaminas, né? Então, assim, teve um problema e como a empresa já é uma empresa conhecida e tudo, né? Nós fizemos a solicitação porque essa é a nossa outra desvantagem também, no caso do aeroporto. Você sabe que a armazenagem no aeroporto, na zona primária, é caríssima, né? É porcentagem em cima do valor da mercadoria e mais esse frete, né? Então, é paulada. Então, assim, e normalmente quando você traz esses contêineres com essas vitaminas, são valores significativos e tudo. Ou seja, então, você mudar de período na zona primária no aeroporto... É uma pernada e tanto, né? Muito pesado, né? Às vezes você está de 2.000 já sobe para 5.000, né? De 5.000 já vai para 12, quer dizer, então é realmente inviável, né? Então, assim, a gente conseguiu ainda, né? Mas normalmente, hoje, se você tivesse que usar esse mesmo artifício, com certeza você tem que fazer um peticionamento eletrônico, né? E aguardar o diferimento. Eu acho que a aduana, né, se a gente for considerar de quando eu comecei e para hoje, né? Onde nós estamos indo para um atendimento completamente impessoal, né? Hoje a gente não tem mais nenhuma interação basicamente mais com o fiscal, né? De certa forma, é até bom, não é? Você não acha?
Olha, para a gente que aqui que era um pouco, como é que eu diria, não é retrógrado, Tradicionais. tradicionais, pronto, o adjetivo seria esse. Nós éramos mais tradicionais, aqui a gente tinha uma interação maior, né? Era muito mais fácil, a gente resolvia, ligava, ia lá, falava com o fiscal, né? Mas hoje isso acabou, né? É bem complicado. Hoje os próprios fiscais aqui, eu acho que é uma relação muito interessante, porque hoje aqui em Natal todas as liberações passam por SUAP. Então o fiscal de SUAP que diz para o fiscal em Natal o que é que ele vai fazer. Então, olha, vai lá, tire, deu canal vermelho, mas vai lá, tire foto disso, daquilo, faça isso, faça um relatório e me manda. Então, ou seja, os fiscais aqui não fiscalizam mais nada, né? Assim, Entendi. entre aspas, né? Sim, Não são eles que determinam o curso sim. do processo de liberação. Então, mas existia um pouco né, na década de 90 ainda, era uma coisa um pouco mais romântica, né, que realmente você tinha contato, né, a gente falava com a pessoa, telefonava, né, não era É, uma Uber, né, que atendia, né. é. Então, assim, mas é evolução. Eu acho que a gente tem que sair fora da caixa, tem que pensar fora, né, e as coisas vão mudando e a gente tem que se adaptando, não tem muito o que fazer, né. Você acha que com esse problema do isolamento social que a pandemia gerou, você acha que o demurrage também mudou? Você tem vivido alguma experiência relacionada a demurrage agora, recentemente, nessa nova realidade? Não, falando aqui dos nossos casos especificamente, não. Nós não tivemos, porque assim, sem demagogia, né, e sem nenhuma prepotência da minha parte, né, há muito, muito tempo a gente não sabe o que é isso, né? Que bom. A gente procura realmente, porque foi uma coisa que mexeu muito, né, atrapalhou Sim, muito a vida da gente isso. Então, a gente tinha que tomar uma providência para que isso não acontecesse mais. Então, como foi uma coisa que foi, vamos dizer assim, ela foi sendo absorvida naturalmente por quem já está aqui, por quem já está acostumado e está trabalhando. Então, ou seja, eu não tenho mais desgaste com isso. Todo mundo está ligado nisso, porque sim. sabe que isso é importante e sabe como isso afetaria a relação da Unos com os nossos clientes. Se a Você acha gente ouve, que. Desculpa, mas você acha que existem clientes que às vezes vêm de um concorrente e aí você percebe que ele estava acostumado a pagar demurrage e se surpreende de repente com ah, uma gestão melhor? já aconteceu várias vezes, né? Então, assim, já tive um caso recente agora, né? A pessoa, o cliente, né? Ele tinha feito um outro trabalho com outro colega e, coincidentemente, só que ele já havia me credenciado no Syscomex. E, coincidentemente, eu vi uma outra DI que era relativa a um outro produto que ele estava trazendo, quer dizer, o mesmo produto, só que agora ele, fazendo conosco, né? E eu vi que ele pagou uma multa de 11 mil reais, né? Eu falei, mas você viu que essa multa foi aplicada pelo fiscal em cima de um erro do outro colega? É, Porque ele teve um erro tão crasso, né? Eu falei, olha, tem duas coisas aqui que me levam a crer que, lamentavelmente, o colega cometeu o erro. Primeiro, ele não deve conhecer muito a geografia, e segundo, eu acho que ele não lê muito bem inglês, porque as informações estavam muito bem colocadas no documento e ele simplesmente colocou como país de origem um outro país, né? E a Receita aplicou aquela multa de 1%. Só que o valor da mercadoria era bem alto. Então, ou seja, é a nossa conhecida multa Siscomex, né? exatamente. Então, assim, então tem coisas que às vezes é muito delicado, né, a gente tratar, mas acontece, né? Eu acho É, que essa relação dos, dos colegas, né, aqui em Natal, graças a Deus, é uma coisa não tão ostensiva. Eu sou de São Paulo, eu sei o que é isso, eu sei como é São Paulo, como é Rio, como Recife, Fortaleza, já é assim, bem acirrado, né?
Aqui, graças a Deus, a gente fazia, agora não faz mais tanto, mas muitos anos a gente fazia confraternização de todos os despachantes, fiscais. Era uma comunidade, né? As pessoas, né, não tinha nada, ninguém tinha nenhum privilégio, coisa nenhuma, mas existia uma harmonia, né? Você vê isso nos outros lugares, pelo amor de Deus, é a briga de foice, né? É um com um ódio mortal do outro, né? E complicado isso, né? Mas aqui realmente a gente ainda tem essa possibilidade. A gente aqui não é inimigo de ninguém, sem nenhuma demagogia, né? Cada um tem o seu espaço e do jeito que às vezes sai cliente daqui para o outro, vem de lá também. Então acho que isso, né, faz parte, né? E Certeza. a gente tem que trabalhar com isso naturalmente, sem esquentar com isso, né? É isso aí, é isso aí. E vocês usam algum sistema, Átila, dentro da empresa para fazer esse controle do free time? Porque como você negocia free time, dependendo do lote que você negocia o frete, você consegue um determinado tempo de free time, né? Então pode variar, né, de cliente para cliente, de produto para produto. Como é que vocês fazem esse controle? Na verdade, assim, a gente aqui durante um tempo, eu nunca procurei nenhuma solução pronta, comprada, né? A gente tinha uma pessoa aqui em house, né, que cuidava de toda essa parte de TI, né? E então ele criou um programinha, né? Mas que a gente então tem todas as nossas variáveis lá e que a gente tem avisos, né? Quando chega, evidentemente você vai colocar as datas, né? Tem como é que se chama? Alarmes, né? Que vão já acionando. Mas eu vou ser bem sincero com você, a gente praticamente não se preocupa tanto, porque como é uma coisa já tão absorvida, né? Todo mundo é tão ligado, né? Que a gente já automaticamente já tem um controle restrito, sabe? Então, isso permite que você tenha, não fique tão ligado só naquela ferramenta, mas você está ligado como um todo, né? No Na processo. operação toda, né? Exatamente. Então, e assim, se não sou eu, aí meu operacional que diz, olha, aquela carga do fulano, olha a carga né, da Carolina, da não sei quem, pronto, você está se lembrando que depois de amanhã já está vencendo o free time? Como é que está a situação? Então, todo mundo está, né, ligado. Então, assim, tudo que a gente faz aqui, todo o operacional, sempre todo mundo é copiado, né? Evidentemente que cada um tem as suas áreas, né? Mas, de qualquer forma, todo mundo, de uma certa forma, sabe, no geral, né, as dores de todo mundo. Então, acho que isso ajuda. Claro que a escala aqui é muito pequena, né? A gente não pode comparar, né, com São Paulo, né, centenas, milhares de indústrias aí muito grandes, né, com movimentos enormes, né? Para a gente talvez seja um pouco mais fácil controlar por isso, porque a gente também não tem esse volume tão absurdo, né? Uhum. Mas é mais fácil talvez em relação a isso. Mas, de uma certa forma, guardadas as devidas proporções, o fato é que a gente não traz esse dissabor para o nosso cliente, né? Então, Você acha que a negociação é um ponto importante para você conseguir driblar hoje o demurrage? Você entende que técnicas de negociação tiveram resultado para que você não incidisse mais em demurrage na sua empresa? também, eu acho que, porque você sabe que tem clientes, né, que também eles têm, vamos dizer assim, uma compulsão, né? Porque vamos dizer assim, contumaz em pagar demurge, que às vezes você Parece sabe, que gosta, né? Tem gente que fala assim, é, mas eu não vou pagar demurrage nessa operação, né? mas aí, se ele é contumaz, então o que acontece? Às vezes a empresa vai postergando, né, para tentar uma negociação mais favorável, né? Eu tinha um cliente que ele dizia o seguinte, que a melhor coisa que tem do Demurge era você pagar logo e acabou, para você não sofrer mais. Hum. Não adianta, né? Tipo assim, você negociou, chegou a um valor,
eu acho que tanto a companhia marítima quanto o consignatário, ninguém quer, né? Nem a companhia quer receber isso e nem o importador quer pagar isso, né? Mas então sempre, eu acredito, a maioria das ocorrências nossas sempre houve uma negociação, né? Então, nunca se pagou aquele valor efetivo, né? Sim, e a negociação ela vem antes às vezes, né, Átila? Muitas vezes antes da incidência do demurrage, né? Então, quantas vezes você não precisa negociar boas condições, né, dentro da operação do embarque para que não incida demurrage, né? Como a gente conversou rapidamente, tabela de demurrage, Foi, free time, não é mesmo? Então, assim, exatamente. tem uma série de questões que envolvem a operação de comércio exterior que exigem uma negociação prévia para que eventualmente o demurrage não aconteça, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala desse detalhe de negociar tanto free time, é muito importante isso. A gente também entra nesse mérito de se trabalhar com uma tabela diferenciada no demurrage, né? Mas há muitos casos que você sabe, né? Lamentavelmente, quando chega na nossa mão, a bomba, como você falou, já virou uma bola, né? Mas você me ajuda aqui e tal. A gente tenta fazer o que é possível, claro. A gente, ao longo, você, por exemplo, há situações que eu comecei há 30 anos atrás, né? Onde eu conheci uma pessoa que ele era um staff vamos dizer, da MESC, né? E ao longo do tempo esse cara virou CEO da MESC em Copenhague, meu amigo, né? Então, e hoje ele já nem está mais lá, já saiu, né? E foi para uma outra grande empresa, né? E saiu o CEO da MESC e arrastou um monte de gente e ele foi um dos que foram arrastados. Então, assim, mas de qualquer forma, são handicaps que você tem Sim. exatamente ao longo do tempo que você foi acumulando experiências, né, de vida e de trabalho que realmente você consegue, às vezes, ajudar um pouco mais pelo fato do seu networking e você conseguir melhorar a condição. E de Né? credibilidade também, né? Porque não basta você conhecer, Também. mas de toda a história que você criou durante os anos de atuação, né? Isso também ajuda para boas negociações, na é Tá verdade? boa, exatamente. Com certeza. Claro, a gente não vai ligar, não vou ligar para esse meu amigo para atrás desse tipo de coisa, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem também, claro, dentro do networking da empresa, a gente também tem pessoas chaves, né? Porque às vezes você sabe que o cliente também chega num ponto que entram os dois jurídicos, né? A empresa já foi para briga e o negócio não, os ânimos não se, né, continuam acirrados e tal, né? E às vezes tem que entrar uma terceira parte aí para tentar ver se abaixa um pouco a poeira e tentar uma negociação melhor, né? Então acho assim, sempre uma negociação é muito melhor do que uma ação na justiça, né? Com certeza. Eu acho que isso é fantástico, né? Essa mediação e pena que no Brasil isso é muito pouco explorado, né? É A gente verdade. sempre tem, todo mundo judicializa tudo, né? É E aí eu fico, verdade, é verdade. E você sabe, Átila, a gente, como advogado, a gente tem também enfrentado esse desafio de desestimular nossos clientes ao embate judicial. Isso quer dizer judicial, que, assim, a gente estimula muito a negociação extrajudicial, judicial. inclusive a gente tenta dar esse suporte para que ele tenha essa visão de que comercialmente também é interessante negociar, né? Porque Sem quando o dúvida. jurídico entra, ele já entra numa relação estremecida. Com E, certeza. e essa sua visão é muito bacana porque você mostra que todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem profissional, seu networking, mas mais do que tudo, esse relacionamento comercial, né, de você demonstrar que você tem credibilidade, que você, olha, eu vou negociar esse demonstre desse cliente novo que entrou aqui na minha empresa.
Mas a gente pode negociar para que a gente faça um ano de embarques com vocês, não é? Criar Com uma certeza. fidelização, criar um relacionamento de longo prazo. Eu acho que os armadores também ficam felizes, né? Com certeza, né? Eu acho assim, é, como eu te falei, eu acho que ninguém quer pagar demurge, nem a companhia marítima tem vantagem nisso, né? Ela É, quer estar com o container movimentando, enchendo de mercadoria, carregando, descarregando, é, ela não vive de demurge, né? é. Então, assim, eu acho que por esse lado, por esse aspecto, eu acho que ambas as partes sempre, elas, se elas não forem tão, eu diria, tão acirradas, né? Eu acho que essa negociação extrajudicial, ela sempre é mais interessante, né? Do ponto de vista comercial e até do resultado disso, né? De você realmente ter uma negociação em melhores condições, né? Mas isso aí vai depender realmente da habilidade de cada um, né? Aí tem que ter É, tem que ter isso. E um ponto que talvez você acho que vai tocar mais na frente é a gente falar da detention. eu ia falar disso agora, A gente justamente. fala do demurge, mas o problema maior também é a detention, né? Por Que que às vezes você acha? Por que você acha? Porque eles são parecidos, né? Na verdade, eles decorrem de uma sobreestadia, né? E a gente está falando de container, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles são é, próximos, mas nem tanto, né? nem tanto. O qual que é a grande diferença entre os dois aí no seu dia a dia? Bom, você faz de tudo para fugir do demurge, né? Mas aí eu tenho cliente que adora um detention. Então, você faz de tudo, libera, tira o container, aí manda para a empresa da pessoa para eles descarregarem, né? Eu falo, olha, eu tenho que estar com o container no terminal a tal hora, tal dia, né? Um dia, 2 dias depois, você tem muito que ir. E aí o que acontece, né? Aí, quando você menos espera, a gente tem um controle aqui também, né? Porque até entrar no gate o container, a gente fica acompanhando tudo, a gente tem o recebimento do container vazio no gate, né? Isso aí a gente acompanha também, né? Mas, às vezes, acontece. A gente só acaba descobrindo, né? Porque tem um monte de coisa, esse controle aqui já aconteceu de furar, hoje já está um pouco melhor, mas também aconteceu, sou honesto, né? A gente, todos somos humanos e há falhas, né? Mas já houve situações de a gente mandar o container, aí depois de uma semana, né, 5 dias, o terminal, né? Ei, fulano, cadê um container? Tal. Não, foi entregue, né? Quer dizer, eu tenho, às vezes, a gente tem também aqui, que deu entrada, né? No gate e às vezes não está aparecendo no sistema. Então, o que a gente faz? A gente manda a nossa cópia dizendo, está aqui, ó, o container entrou, tal hora, dia tal, já está aí no seu terminal. Né? E às vezes eles também têm problema, como também já aconteceu da gente deixar passar, né? E depois de 5 dias, uma semana, a gente também não deu aquela cobrada, né? Simplesmente você liga para o cliente e pergunta, amigo, cadê o container? Não, está aqui, eu pensei que podia ficar aqui um tempo. Não Mas, é? Nossa, Atila, o não, que a gente já viu de história do cliente. A gente pegou um caso uma vez de um demurrage, era demurrage no caso, o container ficou 300 dias. Como é que mas pode ficar anos? Como é que pode ficar ano e trololó dentro? Ah, eu achei que era para ficar aqui o container, meu Deus, né? já pensou? Meu Deus. Então, assim, tem gente que realmente faz essa loucura, né? Como você falou, são as pessoas que entram no comércio exterior, que às vezes não têm orientação, Isso. né? E acabam né, metendo os pés pelas mãos, pagando uma despesa absurda. E aquilo que eu te falei, no final das contas, né, quem sempre é culpado é o despachante. Então, por isso que a gente tem que ser muito criterioso nesse aspecto. Hoje a gente tem algumas informações que a gente coloca nas nossas cotações, nas nossas propostas, deixando isso tudo muito bem claro, né? Das responsabilidades que ele tem, tal, tal, tal. Porque para não incorrer nessa situação. Porque se você for imaginar, aqui principalmente, né? Aqui nós temos muitos clientes de primeira viagem, né? Então, vários, mas muitos de primeira viagem. Então, se a gente não orienta, né, aí realmente
eu não posso simplesmente ser tão leviano, né, com esse cliente, e dizer, não, mas você tem que saber. Pô, como você tem que saber? Você sabe que eu nunca importei. Como é que você não vai me ajudar? É, Né? é. Então, assim, a gente cria esses vínculos bastante fortes exatamente por isso. Aqui a gente costuma, não sou eu que digo, não, são as pessoas que trabalham comigo, né? Diz que a ONU é uma mãe, né? Então, assim, abraça todo mundo, passa a mão na cabeça de todo mundo, mas na verdade não é bem assim. Na verdade, a gente quer ter essa relação muito próxima, né? Porque a gente acaba, na verdade, criando amizades com essas pessoas, né? Não é só uma relação comercial. E por isso a gente tem aqui, graças a Deus, né, muitas pessoas que indicam, né? A gente tem muita indicação. Né? Foi fulano que indicou vocês, já fez para fulano, para ciclano. Então, assim, isso para a gente é um feedback extremamente positivo, né? De que, então, o que a gente está fazendo está dando certo. Né? Então, isso deixa a gente bastante satisfeito. Bacana, Átila. Pô, eu quero te agradecer muito pelo papo. A gente já está aí há Bom, quase uma hora conversando. Eu teria muito mais coisa para te perguntar, porque esse mundo para mim é sempre um aprendizado. Mas muito foi bom. muito bacana conversar com você, principalmente para entender um pouquinho mais dessa sua dinâmica de gestão do Demurrage, que eu acho que essa é a grande sacada, e eu acho que é isso que contribui também para que a comunidade de comércio exterior usufrua desses conhecimentos, desse olhar, para que possa cada vez mais deixar de pagar demurrage, né? E Pois ser é, triste. responsabilizado por isso, porque é uma perda, é um dinheiro jogado fora sem necessidade Total, nenhuma, né? totalmente. Então, Pagar é, de manjo ninguém merece, né? ninguém merece, é isso mesmo. Então, eu quero te agradecer muito e a gente vai se falando, sempre a gente vai criando essa grande comunidade, né? E eu acho que, independente do isolamento social, eu acho que essas ferramentas como a que a gente está usando agora para se conversar são formas da gente se aproximar e estreitar, né, esse contato e trocar informações valiosas. Eu te agradeço muito e um abraço para você, viu? Tá bom. Muito obrigado, né? E a gente está aqui, foi muito legal esse papo com você. E sempre que precisar, a gente está aqui à disposição. Né? Eu sempre falo agora que eu já cheguei numa fase da vida, né? Que a gente está na fase agora de trocar os conhecimentos, de a gente né? Passar esse conhecimento para as pessoas, né? E é Isso muito aí. legal quando você pode ajudar as pessoas, né? Então a gente sempre aqui vai estar à disposição para webinários aí ou papos assim como esse, muito legal. Desejo para vocês aí, né, muito sucesso nessa nova empreitada, que vocês então bombem aí no canal, tá bom? Valeu, obrigada, Atila. Um abração para você.